Sim, meus amigos, mais um vídeo aqui nesse canal, nos nossos maravilhosos estúdios. E hoje nós vamos falar de 6 riscos em investir em ações. Mas não se esquece, se inscreve no canal e nos vemos logo após a vinheta. O primeiro é saber o que está fazendo. Se você entrou na bolsa, se prepare para todo tipo de risco que uma ação ou uma empresa ela pode proporcionar para o acionista. Saber o que está fazendo, na verdade, serve para tudo na vida. Mas a gente está falando de ações é o seguinte, se o investidor vai colocar o dinheiro dele lá, vai arriscar perder o seu dinheiro, quer multiplicar seu capital, quem quer investir precisa conhecer o mercado, a empresa, não só a empresa, mas o mercado que aquela empresa está inserida, se ela é micro, se ela é grande, se é no mercado interno, no mercado externo, como é que anda as finanças, o que tem se falado, quais foram as últimas notícias dela. Então, antes de investir, saiba exatamente o que você está fazendo, aonde você vai investir, a corretora que você vai se cadastrar, é esse tipo de informação, é tudo, você precisa conhecer, não tudo, né, que é impossível, mas ter informações claras e entender dentro da sua cabeça de fato o que você está fazendo. Parece que dá mais trabalho ainda, né? Parece que é só deixar o dinheiro lá, a empresa vai crescer e você vai crescer junto com ela, né? Não é tão simples assim, né? Procure poucas empresas, porque você tem que conhecer, como o Lucas falou, você tem que conhecer bem a diretoria, os relatórios, as decisões das comissões e tal. Fica ali uma empresa, lembrando que se você fez os nossos vídeos passados lá, se você já tem a reserva de emergência, já tem o fundo de oportunidade, você entra com menos receio, né? Você pode perder aquele dinheiro ou não, mas você já tem a sua retaguarda ali bem protegida. O que a gente quer dizer, então, com essa informação é o seguinte, seu amigo falou, um conhecido falou, investe nessa ação, investe nessa empresa, põe seu dinheiro lá, seu capital vai dobrar. Cuidado, primeiro entenda exatamente o que você está fazendo ou o que aquela pessoa quis dizer para você. O segundo risco que o investidor pode ocorrer é a questão do risco de liquidez. Liquidez tem a ver com a questão de comprar e vender uma ação, se ela é muito negociada ou pouco negociada. Lembrando que a gente está pensando e agindo como microinvestidor, né? A gente está falando de pouco dinheiro, sei lá, 5, 10 mil ou menos do que isso, né? Dificilmente vai ter uma empresa listada na bolsa que tem uma liquidez tão baixa assim, né? Eu já cheguei a ver uma empresa, Lucas, com liquidez diária ali de 100 mil. Comparado com o que a gente tem na bolsa, é baixíssimo, né? Pouco, né? Mas se você tiver um dinheiro próximo disso, e se você está nessa empresa, olha lá qual que é a liquidez diária. Será que não é um risco isso? Você vai jogar o dinheiro... Primeiro que se jogar 100 mil tudo de uma vez, não é uma atitude bem pensada, né? E tem que pensar bem na liquidez, até para você comprar, sei lá, lotes pequenos de 100, né? As ações aí são negociadas a lotes de 100. Eu já tive problema em vender menos de 100 ações, demorou quase o dia inteiro para vender. É pouco dinheiro, né? Mas por algum fator ali demorou para liquidar minha venda. Porque a liquidez também você pode usar aí como um critério de avaliação. Se é uma empresa muito negociada, talvez há mais interesse naquela empresa do que em outra. Se há pouca liquidez, talvez tenha problemas naquela empresa. É questão do indicador. A liquidez pode ser um risco no sentido exatamente disso. Comprei uma empresa de baixa liquidez e o meu dinheiro vai ficar preso ali, eu não vou conseguir vender, a cotação pode cair muito forte se eu vender. Ele falou do pequeno investidor com 10, 20, 30, 50 mil. Então, assim, é lógico, tem empresas que negociam quanto? Milhões por dia? Bilhões? Talvez? Sim. Então, assim, claro, pequeno investidor é mais fácil de ele operar? Com certeza, mas a liquidez é importante, a gente conhecer de fato o que é a liquidez e o risco que ela apresenta. O próximo aqui, o terceiro, é o risco na empresa, né? A Oi, a gente está falando aqui, ela tem um risco, né, que está na recuperação judicial, mas existe outros tipos de risco, né? Cada empresa vai apresentar o seu risco, seja do setor, seja pela diretoria ou por outra natureza. Se eu for pensar numa empresa, pensa uma empresa que mente nos relatórios financeiros, né? Faz uma fraude contábil. É lógico que é difícil você descobrir uma fraude contábil. Aconteceu com a RB, que é a esquadra que investigou essa empresa de seguros, né, de resseguros. Mas o que a gente está dizendo existem riscos.
Então uma empresa pode fraudar o balanço? Pode, isso pode acontecer. Da mesma forma, você tem o risco, como o Rubão falou, da recuperação judicial. Ou uma empresa que passou por uma situação difícil. Por exemplo, a Cogna, que eu já conversei. A questão da pandemia, da falta de alunos, né, caixa baixo. Como é que está a gestão dela? São riscos internos. Então a gente fala, o risco da empresa é como ela está lidando com a questão dela. Se ela está dando lucro, se está dando prejuízo, se ela está conseguindo reverter essa tendência. É a própria empresa, quem são os CEOs, quem está no comando, quem está cuidando de fato ali daquele negócio. E esse tópico aqui ressalta o primeiro, né, que a gente disse, para começar com poucas empresas. Invista pelo menos em uma empresa, saiba mais, né? Porque se você entra tem mais de 2 empresas, você tem que ler todos os relatórios, tem que ver quem é a comissão administrativa, quem é que toma conta. Tem que saber disso para você ver em quem o seu dinheiro está sendo investido, né? Se você está com uma empresa só, você consegue ler os relatórios, coisa que talvez você não encontre no YouTube, que ninguém fale, né? Mas está lá o relatório, você vai saber quem é a diretoria, quem é o corpo fiscal e tudo mais. Então, quanto mais você souber daquela empresa, mais você vai saber onde você está aplicando o seu dinheiro e menos risco você pode correr. E aqui no quarto, a gente fala sobre o risco de mercado, o mercado no geral. Não aquilo que está dentro da empresa, mas que muitas vezes está fora do controle dela. Então, a situação econômica do país, a inflação, a taxa de desemprego, tudo isso pode afetar o desempenho da empresa. Por exemplo, se tem muito desemprego, o consumo pode diminuir e aquela empresa não vai diminuir o caixa também, já que tem menos vontade de compra. E ainda mais falando no Brasil aqui, né? Acontece tantas coisas em tão pouco tempo, né? E agora a gente está aqui em 2022, né, próximo da ano de eleição, na verdade, isso vai mexer muito com a bolsa. Pode esperar aí que qualquer decisão vai afetar o mercado, vai afetar a bolsa de valores, pode afetar as estatais, e é um efeito em cadeia, né, porque está tudo ali engrenado, é uma coisa só. Eu não tenho carro, mas eu sou afetado pela alta do combustível, porque eu pago nos preços no meu alimento e nas coisas de casa. Então, tudo vai afetar, né? Ora, as coisas externas do país afetam muito, ora afeta pouco, né? E conheça bem, né? Quanto mais você ouvir noticiários, o que está acontecendo no seu estado, no Brasil, o que está acontecendo na política, o que está acontecendo nos setores, nos principais setores do país, né? Isso vai mexer muito, então esteja antenado. E um outro risco dentro do risco de mercado é a questão da competitividade. Pensa no setor de varejo. Eu tenho uma empresa ali que domina o mercado e de repente começa a aparecer outros players, outros jogadores. Mercado Livre, Via Varejo, Magalu, Shopee, AliExpress. Então assim, o mercado começa a aparecer competidores. Isso afeta, não é de controle interno da empresa. Começou a surgir oportunidades, outras empresas começaram a morder ali um pouco do mercado. Mas a gente perde de um lado, mas ganha do outro. Por exemplo, o que o Lucas falou, né? Se você for um acionista de uma empresa que sofre concorrência direta de uma outra grande, talvez a sua ação desvalorize. Mas para nós consumidor é interessante a concorrência porque a gente paga menos nos produtos bons e razoáveis. E o penúltimo aqui, o 5, para finalizar o nosso vídeo, é a alta de juros. Você deve ter ouvido aí a alta da Selic. Como consumidor, isso é ruim, deixa o dinheiro mais caro. Se você quiser pegar um empréstimo, o dinheiro fica mais caro. E para a gente financiar as coisas, até para as empresas, são um pouco interessante porque tem menos dinheiro para poder investir e crescer e fazer a valorização da sua empresa aumentar. Quando a gente tem juros baixos, as empresas tendem a investir mais, já que o dinheiro fica mais barato de adquirir, fica mais fácil de ser adquirido. Um financiamento, como você escutou agora mesmo. E com a alta desses juros vai dificultar. Eu aumento juros para controlar a inflação, mas eu diminuo o consumo de modo geral. Até das próprias empresas eu diminuo. Talvez ela investir X milhões, com a alta dos juros, ela investe menos ou não investe. E vai entrar outras complexidades aí, em aumentar os juros para poder barrar a inflação, porque a inflação está corroendo aí, bateu 10 e 20 alguma coisa o ano passado, agora está em 10,06, se eu não me engano. Então eles têm que fazer essa política, senão fica descontrolado. Eles vão freando aos poucos. Talvez a Selic aumente um pouquinho mais esse ano, mas tem que ficar acompanhando para onde ela vai, se ela vai subir até o final do ano, ou se vai cair, ou se vai frear. Então tem que estar bem antenado em relação aos juros,
até para você fazer investimentos atrelados aos juros, né? Para poder jogar a seu favor aí. Então, se a gente está falando de juros e a gente está falando de investimento de ações, se os juros sobem, fica mais interessante o investidor colocar o dinheiro dele numa renda fixa. E aí afeta o preço das ações, que talvez se desvalorize justamente por essa questão. Então, o investidor pode sair da renda variável e ir para a renda fixa, porque se torna mais interessante devido a essa alta de juros. E para terminar, eu quero falar aqui do risco de câmbio. A gente fala de ações, então você tem empresas que têm dívida em dólar. O que acontece se há problema com o câmbio? Se a diferença entre o dólar e o real fica muito maior? Já foi 1 para 1. Já foi de R$3, um dólar representa R$3. Hoje está acima de R$5. Então, se uma empresa tem a dívida em dólar, essa dívida fica muito maior e vai estar lá no balanço financeiro, diminuindo a lucratividade da empresa. Por isso tem que ficar atento, né? Foca só numa empresa, de novo, vou bater nessa tecla. Mesmo que a empresa não tenha investimentos lá fora, o dólar sempre vai afetar, né? Vai afetar a nossa economia, vai afetar porque tem muita coisa atrelada ao dólar, né? Muita coisa mesmo. Então isso vai mexer com a sua empresa que você está investindo ou que você está pensando em investir. Continuando essa questão do risco de câmbio, então se a gente tem uma diferença muito grande entre o real e o dólar, e a empresa precisa importar para produzir, fica mais caro também essa produção. Se a gente for pegar a empresa, não só a empresa, mas quem trabalha no campo, e muitas vezes precisa comprar adubos ou itens agrícolas que são importados, isso vai ter um custo em toda a cadeia e vai afetar os preços para nós consumidores. E para você reduzir o risco de câmbio na sua carteira, por que não investir em dólar, né? Mas aí cabe a você também, como a gente tem mencionado aqui, que volta lá para o primeiro fato. Entenda de fato o que você está fazendo. É isso aí, Peixe Beta. Nós ficamos por aqui e nos vemos nos próximos vídeos. Mas não se esquece, se inscreve no canal. Até o próximo. Tchau, tchau. Falou!